Olá, eu desejo sempre a você saúde, paz e bem. Desde já eu quero agradecer mais uma vez as inscrições aqui no canal, no nosso canal da Catequista, uma catequista que ama. E que Deus abençoe abundantemente vocês. Todos os vídeos que eu gravo aqui, como eu não sabia que iam ter a proporção que ganharam, de ter tantos inscritos, né? E ser um canal que a cada dia cresce mais a sua audiência, eu só consigo sentir gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão a Maria Santíssima por essas pessoas, né? E todos os inscritos nesse canal estão em minhas orações, podem ter certeza. Para que Deus abençoe, Deus proteja. E esses vídeos também, eles são uma forma de eu me eternizar para o meu afilhado Levi. Eu amo meu afilhadinho, tem 1 aninho apenas. Então, mesmo que eu venha a faltar como madrinha, mesmo que eu, qualquer dia desses, Jesus me chame, porque eu espero que Jesus me chame, fica a lembrança e o meu afilhadinho vai poder me conhecer. Mas eu espero viver muitos anos ainda, vê-lo crescer, tornar-se um homem de bem, um verdadeiro adorador. Pelo menos é isso que eu espero. O que depender da madrinha, com certeza ele encontrará esse caminho, se Deus quiser. Mas fica aqui registrado o meu amor por ele e a certeza de que em algum momento da vida ele poderá parar e ler e assistir esse vídeo e os outros, né? A sequência dos outros. Então, hoje são 17 de fevereiro de 2021. Nós estamos no primeiro dia da quaresma, quarta-feira de cinzas. Para nós cristãos católicos, é um dia muito importante porque marca o início de uma caminhada de jejum, de oração, de penitência, né? Então, eu gostaria de caminhar com vocês, se possível for, se Deus me ajudar nesta caminhada. Espero que sim, desejo que sim. Nessa caminhada, caminhar um pouco com vocês, segundo as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele realmente é um grande santo e nos traz muitos ensinamentos. Então, a quarta-feira de cinzas, né? Jejum, oração, penitência. E a quem acompanhou as missas ou esteve presencialmente, se a sua cidade não está com nenhuma restrição e está podendo ter celebração eucarística, recebeu as cinzas hoje. E o que é que Santo Afonso Maria de Ligório nos diz a respeito do dia de hoje? Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó hás de tornar. E esse breve trecho a gente encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. Os insensatos que não creem na vida futura estimulam-se com o pensamento da morte a passarem bem a vida. De maneira bem diferente devemos nós proceder, os que sabemos pela fé que a alma sobrevive ao corpo. Nós, lembrando-nos de que em breve temos de morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e, por meio de oração e penitência, aplacar a justiça divina. É com esse intuito que a Igreja, depois de pôr a cinza sobre a cabeça, nos ordena o jejum da quaresma. Para compreendermos, em toda a sua extensão, o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso a fim de que o fedor não infeccione a casa toda.
Os parentes com pressa mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, donde sai um pus infecto que corre pela terra e donde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto desse cadáver, roendo-nos uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Desapegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos. Escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas, e afinal os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o que é o homem, considerado como criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, serás, talvez em breve, reduzido. Um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém moço ou velho, são ou enfermo. A todos caberá a mesma sorte, o que a igreja recorda pondo as cinzas bentas indistintamente sobre a cabeça de todos. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó hás de tornar. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se com a lembrança da morte a levar uma vida folgada e a gozarem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão, e pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte, depois da morte deste, terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto estiver feito. O cristão que se lembra que em breve deixará este mundo, cuidará de sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso, exatamente, que a igreja, depois de nos ter posto as cinzas sobre a cabeça, ordena a seus ministros que notifiquem aos fiéis em jejum quaresmal. Fazeis soar a trombeta em Sião, santificai o jejum. Conformemo-nos, portanto, com as intenções de nossa boa mãe e como ela mesma o ordena, sejamos no santo tempo da quaresma mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E, o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração, porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos inscritos no canal, queridas crianças que ainda estejam, espero que todos estejam inscritos no canal, as minhas crianças que fizeram a primeira Eucaristia em 2020. O que eu li aqui são reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório e traduz muito aquilo que nós, como católicos, devemos fazer. Muitas recomendações são feitas nessa época, que nós devemos praticar o jejum, a oração, a penitência, e quando nós falamos de jejum, abre-se um leque, jejum de redes sociais, jejum de não brigar com seu cônjuge, se você for casado, casada,
jejum de abster-se de algum alimento específico. Muita gente não toma refrigerante, não come chocolate, em renúncia a essa caminhada. Mas, enfim, nada disso tem valor espiritualmente para o nosso crescimento, para a nossa caminhada cristã, se nós realmente não tivermos um propósito por trás maior, que é o de lembrar que qualquer sacrifício que nós fazemos é relembrando, é em expiação a tudo aquilo que Jesus passou por nós no Calvário. Se nós não tivermos essa consciência de que tudo que fazemos, nós devemos refletir e nos remeter que o que fazemos é muito pouco diante do sacrifício da cruz, de nada vai adiantar a nossa caminhada quaresmal, a nossa renúncia a talvez essas coisas, não vai adiantar o jejum, não vai adiantar nada. Se eu não tiver um propósito, se eu não tiver um motivo, e que o seu motivo, o meu motivo, seja, mais uma vez reafirmo, remeter-nos ao que foi de tão profundo o mistério da salvação, que foi o que Jesus passou durante o Calvário e no Calvário. Então, de nada vai me adiantar renunciar ao chocolate, renunciar às redes sociais, não acessar o telefone com aqueles aplicativos de bate-papo, o Telegram, o WhatsApp, né? De nada vai me adiantar. Não brigar com o meu cônjuge, você não brigar com o seu cônjuge, né? De nada vai adiantar isso. Se você não se lembrar que o propósito maior disso é saber que somos tão capazes quanto Jesus de suportar as tentações e de nos sacrificarmos por Ele e simplesmente por Ele. E sabermos que nada do que fizermos é 1 centavo ou 1%, ou seja qual for a gramatura ou medida que você queira dar, comparado ao que Ele passou por nós. Então, nós devemos ter a consciência, nós cristãos católicos, que devemos ter uma vida de oração e de penitências, de ajudar o próximo, de tornar isso mais nítido, não para os outros, para nós, para a nossa alma, dessa ajuda ao próximo, nos colocando no lugar dele. Se não podemos fazer absolutamente nada, ainda temos um grande trunfo nas mãos, que é a oração. Se eu não posso fazer nada por ninguém, se eu não posso dar uma esmola a ninguém, se eu não posso doar algo a alguém, que eu possa doar pelo menos minha oração. Se eu não posso doar materialmente nada a alguém, fazer nada materialmente por alguém neste período, que eu possa doar algo que há de mais precioso, principalmente nos últimos tempos, como o nosso tempo. A escuta ativa do outro, o altruísmo, colocar-se no lugar do outro, imaginar o que o outro está sentindo, darmos um bom conselho. E se ainda assim nós não conseguirmos, pelo menos uma Ave Maria nós rezarmos por aquela pessoa. Isso faz muito bem espiritualmente e completa a nossa caminhada de 40 dias, onde a gente relembra exatamente o tempo em que Jesus foi para o deserto e lá foi tentado pelo demônio. Exatamente 40 dias. Então temos muitos significados para o nome Quaresma. E é essa consciência
que eu quero trazer para vocês hoje. Bens materiais, eles de nada servem. E nós estamos vendo no momento atual exatamente isso. Que de nada valem bens materiais, a fama que uma pessoa venha a ter. Nada vale quando ela está no leito de um hospital, lutando pela vida, pelo sopro de vida, né? Então, que a gente tenha essa sensibilidade de saber que é justo que nós tenhamos bens, já que trabalhamos, já que estamos na caminhada do mundo. Nós não podemos cruzar os nossos braços, porque não é isso que Deus pede. Mas nós não devemos fazer dessas coisas o nosso pilar e o nosso alicerce. Nós devemos, a cada conquista que tivermos, termos a certeza de que tivemos porque Ele que é o dono do ouro e a prata, nosso Senhor Jesus Cristo, nos proporcionou esse privilégio. E tudo vem dele e tudo pertence a Ele, inclusive a nossa vida. Então, que a nossa vida seja uma vida que nós possamos mostrar às outras pessoas, como São Francisco de Assis também diz, que a gente tem que ter cuidado com a nossa vida, com as nossas atitudes, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão poder ter acesso. Então, isso é de uma profundidade espiritual sem tamanho e que resume qualquer conceito que eu fosse dar a mais de Quaresma. É nós termos essa certeza de que caminhamos 40 dias, mas que não se limite apenas a esses 40 dias, pois somos pó, viemos do pó e ao pó voltaremos. Como também Santo Afonso Maria de Ligório descreveu como se deteriora um corpo após a morte. O corpo deteriorou, mas a alma foi para Deus. E como é que a gente está preparando essa alma? Como é que a gente planeja esse encontro com Deus um dia? A gente planeja ou a gente vive como se não houvesse amanhã e tá tudo bem. Eu não vou pensar nisso. Que história é essa de pensar em morte, né? E não é pra gente viver pensando mesmo. Porque senão a gente termina com problemas psicológicos. Deus não quer isso também. Deus quer que nós nos aprimoremos. Que a gente se torne gente, cristão, católica de bom testemunho. E prepare a nossa chegada ao céu, porque o céu não é lá em cima, no céu, começa aqui. Quando eu perdoo os outros, quando eu me perdoo, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu procuro ajudar o meu próximo, quando eu me coloco no lugar do meu próximo, quando eu acolho a todos sem distinção, então eu estou preparando o meu céu. Eu não vou pensar nisso quando eu estiver num leito ou à mercê de um perigo de vida, de um perigo de morte, perdão. Eu vou preparar cada dia como se fosse um tijolo de uma construção. Cada dia eu assento um, cada dia eu assento um. Até eu ter a minha morada junto do Pai, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, dos seus anjos e santos. Foi para isso que viemos ao mundo. E é com essa consciência que nós vamos encerrando esse encontro de hoje, que eu, mais uma vez, reforço a minha alegria. Essa oração que Santo Afonso compôs, eu vou deixá-la na descrição do vídeo. E nós vamos fazê-la agora. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Eu vou lê-la, mas com o mais profundo da minha contrição possível, para que você também entre nesse momento de aprofundamento da fé. Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência
com a que vós, com tanto rigor por mim, quisestes observar no deserto. Consenti também que nesta união eu a ofereça ao vosso Pai divino, como protestação de minha obediência à Igreja, em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ao Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com a devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida da glória. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Amém. E mais uma vez eu quero agradecer a você que passou esses breves minutos comigo e desejar a você muita saúde, paz e bem. E se por acaso, Vânia, eu simplesmente titubear em qualquer dia da quaresma, eu vou apenas deixar um conselho que foi o próprio Padre Pio que deu. Jesus em nenhum momento deixa de nos guiar com a sua destra. Se em algum momento da caminhada você sentir que titubeou, que esqueceu, não se murmure, não se martirize. Segure na mão de Jesus, assim como Pedro fez, São Pedro. Clame, Senhor, salvai-me. E sinta que você está segurando na mão de Jesus, porque Ele está sempre com a destra dele, pronta para estender para a gente e fazer com que a gente respire fundo, levante a cabeça e siga em frente. Então, desanimar jamais. Titubeou, viu que não conseguiu, caiu em pecado, ali, reconheça a sua condição, mas não faça disso algo para que você desista da sua caminhada quaresmal. Não. Mais uma vez reafirmo o conselho do Padre Pio. Faça como São Pedro. Grite, Senhor, salvai-me. E aí, sinta Jesus segurando. Estenda sua mão para Jesus e sinta que Ele está segurando na sua, assim como fez com São Pedro. E o salvou. E eu desejo o melhor para você. Uma santa quaresma. Que Jesus lhe abençoe. Um grande abraço de almas. Paz e bem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.